Bem, bora lá contar esta história então, resumidamente. Antes de mais, não sei em que parte do vídeo já vou, porque isto tem sido uns dias muito diferente do que estava à espera, gente, mesmo muito diferente. Eu ia levantar o meu carro de sonho, gente, o meu Fiatzinho 126, o meu carrinho de sonho, na cor que eu quero, meu Fiatzinho. E infelizmente, gente, na oficina onde estava sendo restaurado, pá, o dono lá andou com os problemas e soube dos meus planos, e pronto, ele já sabia dos meus planos, que os meus planos sempre foi levantar o meu carrinho de sonho e fazer uma road trip por Portugal inteiro, gente, de Fiat 126, era esse o meu plano, vai ser feito, vai ser cumprido, e como ele sabia desse meu plano, como isso já estava tratado já há vários tempos, já há muito tempo mesmo, e como o prazo foi se aproximando da data planeada, ele ficou tipo também
sem hipóteses e já era muito tarde para adiar. Perto da data, já estava vendo o caso mal parado, já estava praguejando de dizer pronto lá a oficina, já sei o que é ansiedade e pá, mexe com a gente, mexe com todos à nossa volta, com a nossa companheira, com a nossa mulher, principalmente, que é a que está sempre ali, pá, mas devemos dar atenção e agradecer pela nossa cara metade, porque está sempre aqui ao nosso lado. Passando à frente disso, cheguei lá à oficina, como tinha dito, depois de um dia inteiro, 24 horas de viagem, 12 aviões, táxis e viagens e anda para aqui, anda para lá e caraças. Cheguei à oficina, vi apenas um trabalhador na oficina e o carro nessas imagens que vocês estão vendo. Já estava à espera, mas estava à espera talvez só da legalização e o carro estar finalizado. Pá, mas falta tanto no carro, pá. Não, e não quis gravar nada antes, nem minhas primeiras reações, nem nada disso. Porque eu sabia que o carro não ia estar pronto, nunca me disse isso por outras palavras, mas ele só me disse que estava tratando um plano B. E não queria um plano B, eu queria o plano A. Pá, mas plano A, devido aos problemas e tal, não pôde ser concluído. Ficamos aqui pelo plano B. Cheguei à oficina e pá, uma desaboa, eu sou uma pessoa, sou muito explosivo quando falo sozinho, quando falo com os amigos, com alguém, mas quando me acontece algo realmente na pele, estão a perceber? E não consigo, eu guardo tudo para mim e não me sai uma única palavra da boca. Eu guardo tudo para mim e aquilo vai-me atrofiando, vai mexendo com tudo e eu sinto o coração, pá, isso aqui se faz mal, mas eu não consigo controlar, é uma cena, não sei, pá, desde pequeno, pronto, não interessa. E esta coisa que está aqui, estava lá já tapado, foi uma surpresa mesmo absurda. Para vocês terem noção, eu vou fechar ali o capô para ficar mais de noite. Assim fica mais de noite. Para vocês terem noção, o carrinho estava lá tapadinho, nem me apercebi porque tinha lá tantos clássicos que aquilo mexe com meio de carros velhos, não sei porquê, que nem me apercebi deste canhão tapado, nem me apercebi, estava mesmo na porta da oficina e não me apercebi. Depois fui ver o meu carrinho, infelizmente, que foi isso que foi planeado, e estava tapado. Depois falámos e o momento desabou. Basicamente eu não disse uma palavra, pronto, o dono, lá o senhor da oficina, o senhor Duarte, foi falando, e pronto, fomos conversando, mas eu dizia poucas palavras, estão a perceber, porque é uma coisa que mexe comigo, não consigo perceber. E pronto, quando ele destapa este carro, eu fiquei, what the fuck, o que é isto? O que é que está acontecendo? E não me caí, isto era o plano B. Para vocês terem noção, eu no dia não me caí a ficha. Eu não disse uma palavra basicamente e o senhor Duarte provavelmente deve ter ficado assim meio, porque estão a ver o carro que é um 911 4S, isto não é brincadeira, é um carro que não é mesmo brincadeira nenhuma. Eu não disse sequer uma palavra porque eu tenho esse problema, esta ansiedade, estas merdas, eu fiquei coisa, pois eu não queria porque isto não é carro para mim e não gosto deste tipo de carros, ou pelo menos não gostava. Não gostava. Pá, já agora, o senhor Porsche, pá, tira-lhe o chapéu, foda-se, meu Deus. Uau, carro. Mas pronto,
ele emprestou-me este carro que durante uns dias para fazer uma pequena viagem por Portugal. Eu alterei aqui os planos um pouco para conseguir fazer também a viagem de Fiat 120 S, que será feita no futuro, não sei quando é que este vídeo está saindo ou vai sair, não sei. Mas este era o plano B. E pá, há coisas na vida que acontecem que um gajo às vezes pensa que é mau, mas dá-se depois com um bocado de tipo, só me caiu a ficha que eu tinha este carro por uns dias, um dia depois, no dia a seguir. Eu acordei, para vocês terem noção, nós estamos acampando de Porsche em parques de campismo, porque este era o plano inicial, sempre foi, eu e a minha macaca, sempre gostámos de estar ligados assim com a natureza. E isto é uma experiência que não temos na Madeira, não temos experiência em ilhas, ir acampando. Podíamos fazer com a autocaravana, mas também não seríamos uma coisa, teríamos que trazer a autocaravana aqui para o continente, para Portugal. E então uma tendinha, um saco de cama e ir acampando, em parques de campismo. E o plano era ir de Fiat 126, mas de Porsche, é mais classe, é mais porreiro, é engraçado. Possivelmente vocês vão ver, eu vou gravar, eu tenho que gravar mesmo como recordação. Este Porsche é uma oportunidade única. Quem me conhece, e você talvez vai perceber isso, eu sou um gajo que não sou muito de acelerar, não sou de acelerar mesmo, de todo, sou um gajo mais de apreciar, sou um gajo mais de trabalhar na beleza do carro, apreciar a beleza do carro, não de velocidade, de motor, mas mesmo de beleza, apreciar a beleza. Eu sou um gajo maníaco por rodas, e gosto de tudo que tenha rodas. Há coisas que acontecem só uma vez na vida e este com certeza é uma delas, porque não todos os dias temos nas mãos um Porsche durante alguns dias, não é simplesmente experimentar o carro, não é simplesmente conduzir o carro uns minutos, tenho este carro durante alguns dias para fazer uma road trip, para conhecer como eu quiser Portugal inteiro. Eu escolho, eu já tenho alguns planos, mas chega de conversa e não te esqueças, subscreve o canal, ativa o sininho das notificações, passa lá embaixo no site se quiseres algumas coisinhas para dar aqui um apoio ao canal. Fica bem, fica aí com algumas imagens, tudo bom para ti e bora lá. I'm not ready yet, ready to